cada um livro que eu leio, tem outro que eu abandono. Oiê, eu sou a Cata e eu tô aqui hoje pra cumprir uma promessa, porque eu sou muito de falar, mas não sou de fazer. E finalmente vim fazer um vídeo falando sobre livros abandonados, o que pode ser aí um tópico sensível, então segura na minha mão e vamos lá. Gente, eu acho que não é segredo pra ninguém que eu sou de abandonar livros, né? Eu tenho esse... não sei se é um desvio de caráter de leitor ou não, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo aí que eu não abandonava livros de jeito nenhum. Por isso que eu coleciono aí uma série de livros que eu detesto, que eu li porque eu achei que eu tinha que terminar de ler, sabe? Eu mesma me obrigava a ler, não tinha ninguém pra me obrigar, daí eu fui lá e falei, não, mas eu posso me obrigar. Daí eu terminava de ler os livros. Eu não vejo problema nenhum em não abandonar livros, tá, gente? Cada um faz o que condiz melhor, o que funciona melhor pra si, tá? Existiu um tempo que pra mim fazia sentido não abandonar nenhum livro, hoje já não faz mais sentido. Até porque eu sinto que eu tenho tanta coisa pra ler que eu não quero ficar me prendendo em uma história que eu não tô gostando. Só que me escutem bem, tudo tem dois lados. Existiram vários livros aí, né, ao longo da minha vida que eu já li, que eu abandonei porque eu não estava gostando, peguei pra ler em um outro momento e adorei, se tornaram favoritos. Um grande exemplo disso, gente, é a Parábola do Semeador, da Octavia Butler. Nossa Senhora! A primeira vez que eu li, eu falei, putz, o que tá acontecendo aqui? Não era a hora, não era o momento, eu acho que eu não era nem madura o suficiente pra ler o livro, sabe? Eu precisava... Eu li 80% do livro e falei, caramba, o que tá acontecendo? Detestei. Depois disso, eu esperei passar um ano e meio por aí e resetei a experiência, esqueci tudo que eu tinha lido. Comecei a ler de novo do zero e foi um livro incrível, foi uma ótima experiência e hoje é uma das minhas histórias favoritas de todos os tempos, gente. Então, tudo tem dois lados, nem tudo é tão simples assim, mas tem alguns livros também que eu gostaria de ter abandonado, né? Por exemplo, aí Tarde Demais, da Colleen Hoover, que eu sempre falo desse livro quando eu falo de livros que eu não gosto, meu Deus. Outro grande exemplo disso, assim, que eu acho que eu moí demais o livro, foi It a Coisa. Nossa, It a Coisa, gente, eu já não tava gostando do livro. Aí eu li o livro inteiro, 1000 páginas, eu lembro que eu li em um mês certinho, deu um mês certinho. Mas não sei como que eu li esse livro, porque eu tava detestando tanto. Aí veio aquela fatídica cena, ui, que ódio que eu tenho daquela cena. E piorou tudo, já tava terrível, aí ficou pior. Esses dois são grandes exemplos de livros que eu gostaria de ter abandonado. Esse ano também tive um grande exemplo aí, que eu já falei tanto desse livro aqui que ninguém aguenta mais, né? Que é 7 Anos Entre Nós. Assim, gente, eu entendo quem gosta dos livros, tudo bem gostar dos livros, não tem problema. Só tô compartilhando aqui com vocês a minha experiência pessoal com cada um dos livros. E 7 Anos Entre Nós, meu Deus, eu achei que ia melhorar, não melhorou, ficou a mesma coisa o livro inteiro, ficou morno, sem graça, não gostei. Nem do casal eu gostei. Mas eu só queria citar aqui pra vocês porque esses aí são 3 grandes exemplos de livros que eu gostaria de ter abandonado, que eu acho que assim, se eu tivesse lido ou não lido, era melhor não ter lido. Eu ia dizer que não fazia diferença, mas faz diferença. Era melhor não ter lido. E tinha coisa principalmente, gente, porque era um livro extenso, era um livro longo, é um livro cansativo, sabe? E por que que eu li aquele livro inteiro? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E olhando agora, assim, ao longo do caminho, tem tanta coisa que eu não consigo entender. Por exemplo, quem ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve aí se tu ainda não te inscreveu, ativa o sininho, curte esse vídeo também e me conta aí nos comentários quais livros que tu abandonou, porque eu tô querendo saber. Hype esse vídeo também, se tu puder, e me acompanha nas redes vizinhas, que os meus links estão aqui na descrição do vídeo, tá? Mas como nesse vídeo a gente vai falar de livros abandonados, eu tentei separar um pouquinho e classificar um pouco os abandonos, porque eu pratico diferentes tipos de abandono, tá? O mais, assim, mais tranquilo, eu acho que é o abandono culposo, quando não há intenção de abandonar. E, gente, isso me acontece tanto que vocês não têm noção. Eu, volta e meia, tô lendo um livro, daqui a pouco, ó, cadê o livro? Foi, parei de ler. Cadê o livro? Sumiu. Pois é, parei de ler. Isso acontece muito, tá? Vou falar aqui de alguns casos que eu me lembro agora que aconteceram no ano passado com Nevasca. Nossa, Nevasca, eu tava lendo, daqui a pouco, cadê o livro? Sumiu, desapareceu. Parei de ler, acho que eu li metade do livro, não é nem que eu não tava gostando, não é nada disso. Eu simplesmente parei de ler. Aconteceu isso nesse ano agora de 2025 com o Tempo Abstrato. Tava lendo o livro, tava fluindo, tava indo bem, gravei vlog, fiz um monte de coisa falando sobre ele, daqui a pouco parei de ler e nunca mais li uma página. Tenho vergonha de admitir? Tenho vergonha de admitir, porque eu queria muito ter terminado de ler, mas aconteceu que, né, não terminei ainda. E o abandono culposo já puxa aí um outro tipo de abandono que eu nem nomeei. É um abandono assim que abandonei, mas
pode ser que em outro momento venha aí. Que esse tem vários casos. E um deles, gente, é Um Dia de Céu Noturno, que esse aqui eu ganhei do Felipe ano passado e comecei a ler ano passado. Olha onde eu tô. Claro que se eu for voltar a ler em algum momento, gente, eu vou ter que pegar o livro de novo, todo desde o começo, mas eu não tava me entrosando com a história, eu tava achando ela um pouco cansativa, um pouco maçante, sabe? Não tava conseguindo sentir o mesmo sentimento que eu tive lendo o Priorado, né? Porque esse livro se passa no mesmo universo de Priorado, só que é uma coisa que me afasta um pouco dos livros, quem já sabe o que eu vou falar, né? É que eles foram divididos em 2 tomos, são livros únicos divididos em 2 tomos, o Priorado é assim também, e esse livro aqui também. Mas agora eu vi que a autora também vai lançar uma outra continuação, não sei se é uma prequel, mas se passa no mesmo universo do Priorado, então já me desanimei, gente. Era um livro único, aí veio uma prequel, que esse aqui é uma prequel, também se passa antes dos acontecimentos de Priorado, e aí assim, eu falei, tá bom, tá. Qualquer coisa vai nos avisando. Aí isso também me tirou um pouco a vontade de ler, então ele tá parado por aqui. Só de pensar que eu tenho esse livro pra ler, mais um outro tomo dele desse tamanho, aí desanima. E vai sair mais uma continuação, né? Então, isso é o tipo de abandono preguiçoso, eu vou chamar. Eu tenho aqui outros exemplos de abandono preguiçoso. Esse aqui nem foi preguiçoso, mas é O Circo da Noite. Comecei a ler, também não funcionou tão bem. Geralmente acontece isso, eu vou me distanciando um pouco dos livros, vou lendo outras coisas, não crio tanto um vínculo com a história, e aí acaba que eu abandono, não sigo em frente, fico dizendo que eu vou ler outra hora, não leio. Até hoje eu não continuei esse livro, mas é um livro que eu queria muito ler, tá até marcado aqui, parei na página 54. Bah, li horrores. Mas esse aqui, assim, tá um livro que eu quero muito ler. Outro abandono desse ano foi Clitemnestra, né, que esse aqui eu pretendo pegar pra ler outra hora, não vou deixar ele muito aqui porque ele vai sugar a luz aí da câmera de vocês. Tô na página 126 e vou permanecer na página 126, gente, por um bom tempo. Por mais tempo do que eu gostaria de admitir, eu acho. Tem outro grande exemplo de abandono culposo aqui que eu esqueci de mostrar, que é Garotas Selvagens. Esse aqui, eu li um capítulo, gente. Eu li literalmente um capítulo e não li mais porque eu fui ler outras coisas. Acabou que eu li o primeiro capítulo e falei, tá, não entendi nada, porque não tem como saber muita coisa no primeiro capítulo. E segui em frente, segui a vida, mas eu quero ler essa história, só realmente abandono culposo quando não há intenção de abandonar. Mas eu tava vendo aqui agora também que esse ano eu acho que eu não abandonei tantos livros. Acho que não foram tantos livros assim, só que eu tive vontade de abandonar muita coisa. Eu quase abandonei Uma Canção de Amor para Rick Wilde. E o arrependimento que ia ser se eu tivesse abandonado esse livro, misericórdia, gente, eu não ia aguentar. Eu acho que eu me forço um pouquinho às vezes a ler alguns livros. Esse ano me forcei a ler alguns livros também. Me forcei a ler 7 Anos Entre Nós. Me forcei a ler também um pouquinho, mesmo que um pouquinho, assim, As Cinzas e o Rei Maldito pelas Estrelas. Que assim, não sei se valeu a leitura também. Aí me forcei ali na leitura. Deixa eu ver o que é mais. Tô tentando lembrar se tem algum outro livro que eu me forcei, assim, mas eu acho que esses aí são os grandes exemplos, porque eu quase abandonei. Eu pensei muito, gente, em abandonar Uma Canção de Amor para Rick Wilde, porque eu não me conectei tanto com o livro no começo, mas depois deu um negócio que ficou 100% maravilhoso. Eu penso muito que ainda bem que eu não abandonei esse livro, eu ia me arrepender demais. E tem também aqui, né, pra continuar, aquele abandono que a gente sabe que não vem aí. Por mais que a gente queira se convencer que vem aí outra hora, não vai vir. E um grande exemplo disso, eu quero pedir desculpa pra minha best, que me deu o livro de presente, sofri muito, mas vou colocar aqui na lista Como Vender uma Casa Assombrada. Ai, gente, meu Deus. Em defesa da minha amiga, ela me deu esse livro porque eu dei uma listinha de livros pra ela que eu queria ler, e ela comprou o que ela achava mais legal. E eu também achei a premissa muito legal, só que o autor viaja demais, gente. Eu tô querendo ler o livro que ele lançou nesse ano porque eu gostei muito de aquele livro do exorcismo, O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu gostei muito. Só que esse aqui foi viajado demais, forçou a mão, pesou, forçou a amizade, gente. E eu tô com medo desse lançamento dele aí, não sei o que, das vizinhas vampiras, algo assim. Não me lembro o título agora, é um título bem grande. Eu tô com medo de ser viajado igual esse aqui. Ai, sabe? Então assim, eu li ele até a página 312, li muito, fui muito longe, mas acho que eu vou ficar por aí mesmo. Pensei em pegar pra ler de novo, pensei em tentar de novo, mas não sei. Acho que não vai acontecer. O mesmo vale para Uma Correnteza Sufocante, que eu tentei, gente, tentei muito ler esse livro, achei que ele tinha tudo a ver comigo, parei aqui na página 190 e acho que eu nem vou me forçar mais, não vou tentar de novo, acho que só não deu certo, eu vou admitir isso, vou aceitar isso comigo mesma, sabe? Não deu certo e nem sei se tem porquê tentar mais uma vez. Tem também aqui Nona Casa, que esse aqui é um pouco mais específico. Eu li há muitos anos esse livro e
Não deu certo entre eu e ele também na época que eu li, mas eu parei na página 312, então eu li muito, sabe? Poderia até ter terminado, mas eu não terminei de ler porque eu tava num momento meio complicado. Eu tava com uma relação ruinzinha com Ali Bardugo, mas a gente se acertou agora em Um Familiar. Então é por isso até que eu tô com um pouquinho de medo de pegar esse livro aqui pra ler, pra reler, começar de novo, porque eu nem me lembro da história, tá? Tem que ler tudo de novo. Mas eu tô com medo de pegar ele pra reler justamente por isso, porque eu me acertei com Ali Bardugo. Eu gostei muito de Um Familiar que eu li nesse ano. E eu não quero me desapontar, não quero ficar chateada. E esse livro aqui dividiu muitas opiniões na época, gente. Ninguém tava gostando. É um Dark Academia, eu gosto muito de livros Dark Academia. E não é nem que eu não tava gostando que eu abandonei. Só é um livro bem pesadão mesmo, então, né... Não sei se foi o momento certo que eu peguei pra ler. Acho muito que eu posso gostar desse livro, mas eu tenho medo também de me decepcionar agora que eu tô numa relação tão gostosa, tão boa com a autora de novo, né? Mas continuando aqui, tem um outro tipo de abandono que volta e meia eu cometo, que é o que eu mais cometo, na verdade, que é o abandono de séries. Eu não posso ver uma série que eu tenho que começar e abandonar. Eu sou viciada em abandonar séries. É difícil, gente, eu terminar uma série. Eu vejo ali que a série tem 3 volumes, é uma trilogia, enfim, vai. Mas assim, passou de 4, complicou muito. Um exemplo que a gente tem aqui desse ano é a série de Hades e Perséfone, que tá aqui atrás de mim, ó. Eu li o primeiro livro e foi aquele livro que, assim, gente, que li. De fato foi uma leitura, sabe? Está lido, mas assim, não foi ruim, não foi exorbitantemente bom, então ficou meio no meio termo, assim, e eu não tive vontade de continuar, principalmente porque eu descobri, eu acho que nem procurei muito a fundo também, que a continuação, que o segundo volume é a mesma história do ponto de vista do Hades, porque o primeiro livro é a Perséfone, e eu falei, ai, me contentei, foi isso, e esse é o meu grande problema com séries. Eu leio o primeiro livro e eu me contento. Pode parar por aí que tá bom. Eu também abandonei a série Dark Olympus, mas essa é uma série que eu até tenho vontade de continuar, ela tá aqui atrás também. Eu li o primeiro volume, que era também o volume do Hades e da Perséfone, não li os outros ainda, mas eu tenho até uma curiosidade, esses 2 livros são para maiores de 18 anos, tá? Deixo o aviso aí já pra vocês saberem. Mas assim, eu acho que um dos abandonos mais clássicos aqui da minha vida é o abandono de Garotos Corvos, né? Série favorita da vida, eu amo demais, vai sair uma história em quadrinhos, gente, que eu não vejo a hora de ser lançada, eu vou comprar em inglês mesmo, eu acho tão animada que eu tô pra essa HQ. E Garotos Corvos foi aquela coisa, eu li o primeiro, li o segundo, li o terceiro, fui ler o quarto, que é o último volume, e eu não quis me despedir. Que vergonha falar isso, eu não quis dizer tchau, não quis dizer adeus pra Garotos Corvos, e eu nunca terminei de ler o 4º volume. Eu ia participar agora da leitura conjunta que teve, né, dos 4 volumes aí de Garotos Corvos com a Tami, mas não deu pra participar, então assim, gente, até hoje eu não li o 4º volume. É sim uma série que eu quero terminar, mas aí eu vou ter que começar tudo de novo e ir até o 4º, porque que mico, é uma vergonha falar isso, que eu não terminei de ler porque eu não queria dizer adeus pra série. Esse era o tanto que eu amava, o tanto que eu era fã de Garotos Corvos. E o primeiro volume eu acho que eu já reli umas 3 vezes, até agora. Binding 13, só solto o nome aqui, eu abandonei depois de ler 2 páginas. Eu fiquei muito na dúvida, gente, se eu li esse livro ou não, se eu pegava pra ler ou não, tava muito na dúvida realmente, mas eu falei, não vai dar. Então é melhor eu não ler. Tô com a série aqui atrás, não sei o que eu vou fazer com ela ainda, se eu vou passar adiante, tô pensando muito o que eu vou fazer, porque rola esse medo aí de daqui a pouco dar vontade de ler, enfim, gira uma chavinha ali, dá vontade, eu pego pra ler pelo menos porque eu vou ter aqui. Então eu vou esperar mais um pouco pra tomar alguma decisão, mas até agora a resposta é não vou ler, tá? Por enquanto não vou ler porque eu li aquelas 2 primeiras páginas e eu falei, cara... Eu não sei se isso aqui é pra mim. Essa é a grande questão, tá? Não sei se vai combinar muito com o que eu gosto de ler, então é melhor deixar ele quietinho ali, eu quietinha aqui, vai que em outro momento a gente se encontra num dia melhor. Eu tô dando uma olhada aqui por todas as minhas estantes pra ver se eu tenho mais alguma lembrança de algum livro que eu abandonei ou quase abandonei, e eu lembrei que eu quase abandonei a Atmosfera. Ele nem tá aqui, mas eu lembrei agora porque assim, foi um pouco sofrido ver as pessoas amando o livro e eu não curtindo tanto assim. Não é nem que eu não curti o livro, eu só tava esperando uma coisa diferente. E eu sempre espero alguma coisa a mais da autora. Eu achei o final um pouco decepcionante, tá? O final do livro, eu vi todo mundo chorando, todo mundo sofrendo. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo aqui? O que há de errado comigo? Qual que é o meu problema? É aquele livro que a gente fica se questionando assim, meu Deus, o que há de errado comigo? Eu senti aqui a mesma coisa que eu senti lendo A Casa no Marcerulho, que foi um livro que eu de fato abandonei. Gente, todo mundo amando, todo mundo gostando, eu falava, caramba, cara, qual que é o problema que eu tenho? O que está acontecendo comigo? Por que eu sou diferente das outras garotas? Por que eu não sou igual aos outros? E esse aí eu ainda insisti 2 vezes, de tão revoltada que eu fiquei, que eu não tava gostando. Eu queria tanto amar o livro, gente.
Mas não funcionou. Agora que eu tô conseguindo me apegar um pouco mais na escrita do autor, que eu tô lendo um outro livro dele, agora que as coisas estão funcionando um pouco melhor. Mas com a Taylor Jenkins Reid, ali a autora de Atmosfera, eu acho que vai ser isso aí, porque eu sempre tenho uma questãozinha ou outra com os livros dela. Então acho que conosco, ali, nós duas juntas, vai ser isso aí pra sempre. Não importa quantos livros dela eu leio. Dessa leva de leituras aí do ano passado, eu lembro que eu abandonei também, acho que foi ano passado ou retrasado, agora não vou me lembrar o certo, mas Cleópatra e Frankenstein. Gente, esse livro também, eu vi que no começo tava todo mundo amando, todo mundo adorando, aí depois foi meio que mudando um pouquinho as coisas, umas pessoas gostando, dividiu mais opiniões, e eu não gostei. Eu não consegui nem terminar de ler o livro. O mesmo valeu pra Estranha Sally Diamond. Nossa, não deu certo. Thriller é complicado comigo. Thriller eu tenho essa dificuldade. É difícil de me convencer, gente. Eu, por exemplo, não gosto muito de A Paciente Silenciosa, que esse aí eu li lá em 2019, faz muitos anos mesmo, eu nem lembro do final do livro, mas eu lembro que eu não curti tanto, que eu não achei grandes coisas assim, e todo mundo amando, todo mundo adorando, eu falava, gente, era isso? Era isso aí mesmo? E esse vídeo virou um grande desabafo de livros que eu não gostei tanto assim, né? Esse aí é um que eu queria ter abandonado. Se eu tivesse abandonado, ia dar no mesmo. Mas eu acho então que eram esses os livros que eu tinha pra falar aqui. Lógico que ao longo aí da minha vida eu abandonei muitos outros, né? Eu sei que tem muitos outros livros que eu abandonei. Abandonei Ficção de Cura ano passado. Tem um vídeo aqui no canal também do ano passado, do fim do ano, relembrando os livros que eu abandonei durante o ano. Mas eu sei, gente, que tem mais livros aqui nesse ano que eu quase abandonei, porque vários deles... Ah, eu abandonei, olha só, me lembrei agora. A Última Contadora de Histórias eu quase abandonei. Na verdade, eu abandonei. Retomei a leitura porque era uma meta do ano e eu tava fazendo um vídeo de desafios pra cumprir aí em 5 dias e aí tinha que terminar um livro abandonado, fui lá e terminei de ler e foi a mesma coisa que não terminar. O livro é lindo, a capa é maravilhosa, mas a história não me conquistou, faltou isso. Faltou a gente criar uma conexão, a gente se dar bem e a gente não deu certo. Eu sabia que eu tava esquecendo de algum livro que era muito importante e era esse. Agora sim, vocês estão liberados. Me contem aí nos comentários os livros que vocês abandonaram, o que vocês queriam ter abandonado, o que eu deveria ter abandonado, o que eu deveria não ter abandonado. Eu adoro fazer esse estilo de vídeo e conversar com vocês nos comentários, gente. Mas não me descasquem, segura minha mão, não me descasquem, não desistam de mim, tá? E me desculpa se eu falei do teu livro favorito, gente. Eu sei como isso é decepcionante. Não se preocupe porque eu sei qual é o sentimento. É isso então, pessoal. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Não esqueçam de curtir, de hypar e de se inscrever no canal e me acompanhar também nas redes vizinhas, tá? A gente se vê no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!